Olá, crianças do quarto e quinto ano. Meu nome é o professor Diego. Estou aqui para lecionar para vocês a disciplina de matemática e hoje nós vamos dar uma introdução a respeito desses conteúdos que estão mexendo aí com vocês nesse decorrer aí das nossas aulas. Hoje nós iremos ver o sistema de numeração decimal. O que consiste esse sistema? Qual que é o nosso sistema de numeração? O sistema de numeração decimal nosso, ele é descrito em base 10. Os sistemas de numeração, eles têm várias funções, desde a quantificar a também demonstrar os conteúdos matemáticos, números, para nós. E dentro desse sistema, ele veio se aperfeiçoando ao longo das décadas, dos séculos, e nós chegamos aí ao sistema de base 10. Só que não existe somente esse sistema de base 10, existe o sistema binário utilizado muito na computação, tá? Na tecnologia. Tem o sistema hexadecimal também, muito utilizado também na computação gráfica e outros sistemas no decorrer do mundo. Só que para generalizar, todo mundo conhecer, ficar algo mais consistente dentro do mundo inteiro, foi se utilizado e agrupado na base 10, que consiste então agrupar as unidades, os números, os algarismos de 10 em 10. Nisso aí nós temos os seguintes algarismos: o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e 9, que consiste toda essa base numérica que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. E a gente sabe que matemática, ela está e nos acompanha desde o início da nossa vida até a nossa morte, porque até na morte a gente precisa de um número para a gente estar contabilizando. E no início, o nosso dia que nascemos, a hora que nascemos, então tudo aí é matemática, desde a hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir também. E para utilizar esses algarismos, nós precisamos contar, nós precisamos realizar as operações numéricas. E nisso aí nós vamos utilizando as unidades, as dezenas e as centenas. Bom, nós temos aí as ordens. As ordens elas começam aqui na unidade. O que é essa unidade? A unidade ela representa 1, tá? Então, nós temos aí representado pelo nosso material dourado aqui uma unidade. A ordem das unidades ela vai de 1 até 9. Tá? Então, essa ordem aqui, ela compreende do 1 até o 9. Depois, quando nós chegamos no algarismo 10, que é a junção do 1 e do 0, nós partimos para a dezena, porque não pode mais continuar nessa ordem. Então, quando temos 10 unidades, nós partimos então para a dezena. Quando chegamos, então, nessa contagem até 99 unidades, tá? Não tem como continuar mais nessa ordem. Então, nós passamos para a centena. Então, quer dizer que quando temos 10 dezenas, nós temos 100 unidades. Então, 100 unidades, 10 dezenas, uma centena. Então, se a gente for fazer essa relação, olha bem, o começo aqui do 1 representa uma unidade. 10 representa uma dezena. 100 representa a centena. Então aí a gente tem essa classificação da ordem. E aí essas ordens são as ordens que vão acompanhando todas as outras classes. Essa aqui são as ordens das unidades simples. Depois nós vamos ter os milhares, nós vamos ter os milhões, os bilhões, trilhões e aí todos os números que nós incorporamos no nosso dia a dia. Para os alunos aí do quarto e quinto, nós vamos ver sempre os milhares e os milhões. Então, quando a gente tem a junção dessas ordens, dessas três ordens, nós temos as classes. Então, a cada 3 ordens, a cada 3 números, nós vamos ter uma classe. Então aqui nós temos a classe da unidade simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões e ali a descrição. Então na parte de cima ficam as classes e na parte de baixo ficam as ordens.
Então a gente pode notar que se a gente for ver até a classe dos milhares, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens. Se a gente for ver até a classe dos milhões, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ordens. Tem aluno que confunde muito essa questão de ordens e de classe, principalmente nas avaliações externas, porque confunde a questão das classes, a numeração das classes, com a quantidade de ordens. Primeiro é a quantidade de ordens que vocês precisam conferir para ver a quantidade de classes que vocês têm. Bom, aqui nós temos o número 2.698 e nós vamos distribuir esse número aqui dentro do nosso quadro valor de lugar, tá? Então, esse aqui é o nosso famoso quadro valor de lugar. Então, aqui o 8, ele vem na unidade, o 9, ele vem para a dezena, o 6 para a centena simples. Ainda está restando o algarismo 2, que ele vai partir agora para a unidade de milhares. Então ali, ó, nós temos que o 2 representa a ordem das unidades de milhar, o 6 a ordem das centenas, o 9 a ordem das dezenas e o 8 a ordem das unidades. E na escrita por extenso, nós temos 2.600. Não esqueçam do I do S, tá? Não é 600 não, nós temos o S, o E, o I e o S também. 698. Bom, nós temos aqui esse algarismo. Já sabe o que é? Qual que é o nome desse algarismo? Todo número ele tem um nome. Então aqui, ó, nós vamos ter 42.839. Nós vamos distribuir esse número aqui no nosso quadro valor de lugar. Então nós temos o 9, o 3 na dezena, o 8 na centena simples, 2 na unidade de milhar e o 4 na dezena de milhar. Depois nós temos o algarismo 261.593. Então você já sabe aí qual que é o nome dele, então a gente vai ver aí por escrito agora, ó. 261.593. Bom, aqui nós vamos ter a distribuição desse algarismo, tá? Desse número. Então aqui nós temos o 3 na unidade simples, 9 na dezena simples e 5 na centena simples. Depois nós vamos ter o 1 na unidade de milhar, o 6 na dezena de milhar e o 2 na centena de milhar. E compreendendo aí até os milhões, então a gente tem aqui esse outro número. Já sabe qual que é? Então aqui, ó, nós vamos ter 30.423.048. Então aqui, ó, tá a distribuição desse número. Então aí a gente pode ver que a relação desses números, tá? Ele vai conforme na distribuição de quadro valor de lugar, sempre da direita para a esquerda. Então comece sempre distribuindo pela unidade simples até chegar nas classes mais superiores. Nunca comece vendo se esses números eles vão começar sempre da esquerda para a direita. Bom, observe o número que aparece e responda rápido. Quem está na ordem das dezenas e unidades simples? Já pensou aí qual que é o número? Então aqui, ó, nas dezenas simples, nós temos o algarismo 6. Lembrando, a gente nunca conta da esquerda para a direita, sempre da direita para a esquerda. E quem está na unidade de milhar? Pensa um pouquinho aí. Pensou? Então vamos lá. Nós temos o
2. Então, o algarismo 2 ele está na dezena, na unidade de milhar aqui. Depois nós temos esse outro número aqui. Quem está na ordem das centenas das unidades simples? Pensou aí? Então, nós temos o 0, tá? Pessoal, o 0, a partir das unidades, ele tem um papel fundamental de demarcação de espaço. Então, quando a gente pergunta e não tem nenhum algarismo, o 0 também é uma representação. E quem está na ordem das centenas de milhar? Vamos ver? O número 3, tá? O algarismo 3, ele está ali na centena de milhar. E aqui o nosso famoso ábaco, tá? Conhecido aí por todos os alunos. Nós temos aqui a representação de um número, só que não tem nenhum algarismo aqui representado, tá? Então a gente precisa descobrir qual que é esse número aqui. Vamos ver qual que é? Pensou aí? Deu já para você dar uma analisada? Tá? Então vamos lá? Então aqui ó, nós temos 10.314. Então, nós temos 4 argolas aqui no número 4, na unidade, 1 argola na dezena, 3 argolas na centena, não tem nenhuma, então eu tenho que colocar o 10 para poder representar. Se eu não coloco 0, ele vai virar 1.314. Então, recolocar o 0 é muito importante. E 1 argola na dezena de milhar, formando então 10.314. Depois nós temos um outro ábaco aqui também, já até na centena de milhar. Então aí já sabe qual que é? Então vamos lá? Então aí nós temos 125.010. Olha, lembrando novamente a marcação dos zeros. Sempre temos que colocar para ver realmente qual que é o número, independente de onde que ele esteja aqui, ok? Então aí, vamos fixar um pouquinho para saber quais são a respeito das ordens e das classes. Então aí, ó, quantas ordens e quantas classes nós temos nos números abaixo? Então aqui, ó, no primeiro número nós temos 37.581.429. Vou dar um tempinho. Já sabe quantas ordens e quantas classes? Vamos lá? Então aqui, ó, nós temos 8 ordens e 3 classes. Lembrando, as ordens são cada número representado aqui. Então, cada algarismo que nós temos na representação desse número equivalem à quantidade de ordens. Lembrando que a gente viu lá para trás que a cada 3 ordens nós temos uma classe. Então, 1, 2, 3, primeira classe. 1, 2, 3, segunda classe. 1, 2. Mas aqui só tem 1, 2. Representa uma classe? Um número apenas, ele representa uma classe, que seria a classe das unidades. Então, até 3 números, nós temos uma classe. Eu posso ter uma classe com 1 número, eu posso ter uma classe com 2 números e eu posso ter uma classe com 3 números. Eu não posso ter uma classe com 4 números, aí eu não posso. Agora, até 3 números, eu posso ter uma classe. Depois nós temos 412.384. Vamos ver quantas ordens e quantas classes temos? Então aqui 6 ordens e 2 classes. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Então 6 algarismos, 6 ordens. 2 classes, então nós temos 1, 2, 3, temos uma classe. 1, 2, 3, temos uma segunda classe. E por último aí o número 2.947. Vamos ver? Bom, aqui nós temos então 4 ordens e 2 classes. Vamos conferir? Então nós temos 1, 2, 3, 4 algarismos, 4 ordens. Conferiu. E por último, 1, 2, 3, temos uma classe, mais um número, mais outra classe. Então, realmente, nós temos 2 classes. Então, aí nós vimos hoje nessa aula a respeito das ordens
e classes, tanto das ordens dos milhões e dos milhares, quanto também das classes que envolvem aí para o quarto e quinto ano. Então aí, garotada, até a nossa próxima aula de matemática.